Olá, boa noite, Igreja Batista de Imbitiba. Bem-vindo a mais este encontro online. Espero que a nossa comunidade, os irmãos, estejam aproveitando bastante esse tempo de feriado com suas famílias, descansando. E como estamos precisando de descanso, não é verdade, irmãos? Descansar não só o nosso corpo, mas também a nossa mente, né? Tantas questões, tantas calamidades, sofrimento, tanta dor pelo planeta, né? Que estamos todos assim bem sentidos, realmente todos necessitando de um alento, né? Para o corpo, também para a nossa alma. E essa transmissão estamos fazendo assim de forma bem objetiva, sempre agradecendo a disponibilidade dos nossos irmãos, né? Jonas e Vitor, que nos colocam aí nas plataformas. Nosso muito obrigado a eles, sempre prontos e com suas mãos disponíveis ao serviço do Senhor. Isso nos facilita muito, né? Nesse tempo de pandemia, então. Agora mesmo estava conversando com o Vitor, né? E a gente está relembrando, porque passamos a ter os cultos presenciais e transmitindo direto lá do templo. Perdemos um pouco do track aqui da transmissão, assim, online, né? Mas, de qualquer forma, pela graça de Deus, estamos aqui podendo conversar com os irmãos. Nessa abertura, quero celebrar com aqueles que estão comemorando mais um ano de vida, né? Nessa semana, temos aqui uma lista de irmãos que espero recebam as felicitações, né? E as orações dos irmãos. Por eles também oramos agora, nesse tempo. Começamos a nossa lista pela irmã Eunice, nossa diaconisa. Vai ser dia 28 de... Perdão, irmã Eunice, dia 2 de março. Dia 28, a irmã Dorileuza, Dori, nossa querida Dori, né? Espero que ela esteja lá no seu ambiente agradável, né? Deve estar lá, cidadezinha, de roça, com a sua família, curtindo aí o feriado chamado aí do Carnaval, não é? Acho que não tem a bagunça das ruas, mas por conta da pandemia e pela data oficial, né? Estamos separando esses dias para descanso. Mas então, irmã Eunice, dia 2, e a irmã Doria, dia 28, né? Fazendo essa inversão aqui. Logo em seguida, no dia 3, temos os irmãos Isaac Mendes, né? E o João Fim, né? Nosso embaixador do rei, nosso professor aí, mavioso da Escola Bíblica Dominical, o Isaac Mendes. Deus abençoe a todos aí. E finalizando a lista, dia 4, temos o nosso irmão Jairo. Espero que o Senhor alcance com bênçãos sobre medida também. E nesse momento nós também fazemos as indicações de vidas e bens, né? Momento de dízimos e ofertas. Todo culto tem que ter esse momento ofertório, né? A gente percebe nas Escrituras, no momento que Jesus entrava na sinagoga, ali, oficialmente, né? Celebrando o culto junto com os judeus, ele ia às sinagogas, e ali observava. Tinha um momento ofertório também. Coisa maravilhosa aconteceu ali, naquele dia. Aquela oferta voluntária da viúva pobre, 2 moedinhas. Jesus ficou bem observando, né? Todos levavam suas ofertas, seus grandes proventos, e aquela viúva pobre teve disposição e alegria, depositou ali o que ela tinha, 2 moedinhas. Foi observada pelo Senhor. Nós ficamos sempre orando, né? Estamos passando um tempo tão difícil, as famílias, as empresas, os governos, e nós, né, como profissionais, e a igreja não ficaria fora disso. Estamos passando um tempo bem difícil, tendo que puxar o cobertor, né, para um lado, cobrir aqui, cobrir ali. Então a gente fica como grupo, como igreja, a gente fica orando, pedindo ao Senhor para trazer aquela bênção especial aos fiéis, não é? O irmão foi agraciado, recebeu uma bênção especial. A gente sempre ensina, quando acontece isso conosco, não podemos deixar de fazer ali o nosso tríplice agradecimento, né? Se oferecer um culto ao Senhor, chamar os amigos, fazer uma boa festa, porque
Senhor nos abençoou e queremos compartilhar isso com todos. E no terceiro ponto, uma oferta, né? Pode ser na igreja uma oferta para o reino, uma oferta para o reino de Deus. E aqui a gente fica orando para que os membros da igreja sejam muito abençoados e isso se reflita, né, de forma assim consequente na nossa administração financeira. Então, que Deus abençoe você também, que é o nosso ofertante, o nosso dizimista, que coopera com essa agência, a Igreja Batista de Imbitiba, a agência do Reino de Deus aqui na cidade de Macaé. Então, eu quero fazer uma oração para os dizimistas e também por esses nossos irmãos que estão aniversariando, na sequência, irmã Eunice, Isaac, Jairo, João, que falamos aqui. E em seguida, nós vamos ter um momento de louvor e voltamos com uma reflexão na palavra, que vai ser no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Né? Vamos refletir sobre fé e dúvida. É possível entrar dúvida na fé? Vamos avaliar isso com um texto aqui da palavra do Senhor. Então, se você pode se unir comigo em oração, orar por nossos aniversariantes, os ofertantes e os dizimistas. Que assim seja. Pai, muito obrigado por esse encontro com os teus servos, por tua palavra, por essa plataforma maravilhosa de internet, que no tempo e no espaço você tem concedido aos homens, e os propósitos do Senhor vão se cumprindo, e a gente vai fazendo leitura dos tempos, ó Deus. Peço que abençoe a cada um desses irmãos queridos que estão celebrando mais um ano de vida durante essa semana, que eles possam ser cobertos, ó Deus, daquela forma maravilhosa, da planta dos pés até o topo da cabeça. Bênçãos sobre medida, aquelas bênçãos que só o Senhor pode conceder. O Senhor conhece o coração de cada um deles, do mais moço até o mais ancião, ó Deus, mas todos carecem dos teus cuidados. Que eles possam ter um novo ano vibrante, cheio de realizações, cheio de vida e cheio de muitos motivos para continuarem sendo representantes do Senhor aqui na Terra. Então, muito obrigado por essas vidas preciosas, Senhor. E quanto aos nossos ofertantes, os dizimistas, ó Deus, a nossa oração tem sido para que o Senhor os faça prósperos, que eles possam provar da bondade do Senhor na sua fidelidade, sabendo que todas as coisas são do Senhor e das tuas próprias mãos nós ofertamos. É isso que disse o rei Davi, e nós entendemos assim, ó Deus. Então, faça-os prósperos, Senhor. Abençoe, desperte o coração desses que foram muito abençoados, para que a tua dispensa também esteja sempre cheia. Oro humildemente, agradecido também por minha vida, pela minha família, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos a um momento de louvor, um momento devocional, louvor, música boa de Deus, para nos prepararmos para a meditação na palavra. A palavra de Deus agora em Mateus, capítulo 11, de 2 a 6. Logo em seguida farei essa leitura e trago uns pensamentos nessa palavra para compartilhar com os irmãos. Você pode se colocar de pé. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu nome. Aleluia. Reina hoje, Senhor. Reina em nossas vidas. Aleluia. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Senhor, os reis da terra prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Senhor, não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina
Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós. Só as vozes, reina hoje. Só a igreja. Reina hoje entre nós, Senhor. Diga isso a Ele. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina, Senhor, reina. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, oh Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, é de coração tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Aleluia. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. Obrigada, Jesus. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré.
Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Então, aqui está, meus irmãos, o texto da palavra do Senhor para a nossa reflexão nessa noite, esse domingo de feriadão aqui na nossa cidade de Macaé. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, como já havia anunciado, dos versos de 2 a 6. Diz assim essa porção da palavra de Deus. Quando João ouviu do cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Digam isso a João. Essa é a resposta que ele busca. O Evangelho de Lucas, sobre este mesmo momento, Lucas revela ali com mais detalhes que eram 2 os discípulos enviados por João. E o meu pensamento para compartilhar com os irmãos nessa noite é a respeito da fé em dúvida. É possível a fé estar em dúvida? Esse texto aqui vai nos revelar alguma coisa desse pensamento, não é? Se percebermos a situação de João Batista, o texto nos revela logo no início que ele estava no cárcere. João, muito justo, homem de caráter perfeito, maior dos profetas, segundo Jesus Cristo, nascido de mulher, não houve nenhum homem maior do que João Batista. Contudo, como profeta e precursor do Senhor, do Cristo, João Batista não fez nenhum milagre, irmãos, mas ele conseguiu um status e a sua palavra era tão poderosa que aqueles que a ouviam, quase que poderíamos ilustrar assim, né? Caíam de joelhos, porque eles ouviam aquela pregação das novidades do reino de Deus e todos eram levados ao arrependimento. Procuravam e perguntavam o que nós devemos fazer. Então, João tinha esse poder na palavra, um homem do povo, um homem simples. As escrituras revelam que era uma pessoa assim bem separada, jovem ainda, né? Tinha ali a mesma idade que o Senhor Jesus Cristo. E assim, suas vestes eram couros de camelo, de animal. A sua alimentação era diferenciada, mel silvestre, e gafanhotos, os gafanhotos da Palestina, devia ser bem carnudo, né? É uma nutrição. Mas é o que a Escritura revela, algumas coisas a respeito desse homem.
Jesus Cristo dizendo que ele é maior dentre os homens, é nascido de mulher, e a sua palavra fazendo transformação e divulgando o reino de Deus de uma forma sobrenatural, maravilhosa, sem ele ter produzido qualquer sinal. Mas aqui está João no cárcere. Ele acusava que havia adultério ali na corte, né? Entre irmãos ali, Herodes, da família. Havia uma questão de adultério, aquilo estava incomodando a mulher. E numa de suas tramas, ofereceu uma dança por sua filha, e a partir daquilo ela negociou com Herodes a cabeça de João Batista. Não dá para a gente continuar a ser amante, esse homem acusando a gente por aí. Então, eu te ofereço a minha filha e você me traz a cabeça de João Batista. Foi mais ou menos uma negociação assim, dessas bem espúrias, né? Mas João está no cárcere. Antes desses acontecimentos, ele está preso e os dias vão se passando e ele ouve falar das coisas que Jesus está fazendo e toda a informação prévia que ele já tinha a respeito do Senhor Jesus Cristo. Veio um questionamento no seu coração. Mas por que ele não age? Por que está demorando tanto para o Messias tomar a sua posição? Por que eu ainda estou aqui no cárcere? Essa é a questão. A situação daquele cárcere, imagina. Frio, a fome, e a indignidade, né? Os cárceres narrados ali dos tempos antigos, né? Aquelas covas subterrâneas, tem luz, umidade, que loucura. E João, esse homem dessa estirpe diante de Deus, com os seus próprios pensamentos, questionando, seria ele realmente o Messias? Então, segundo Lucas, ele manda 2 de seus discípulos. Mateus não entra nesse detalhe, mas diz que mandou os discípulos. E eles vão e levam a pergunta, a grande pergunta que tem ecoado na minha cabeça nesses dias e levado essa questão de pensamento a respeito da fé em dúvida, né? Porque quando somos colocados em tempo de provação muito longo, angústias muito severas, nós também ficamos assim, né? Acho que todo homem, em um momento de sua vida, é colocado nesse momento de angústia, de desespero. E essa pergunta, que vários séculos, que foi a mente, o coração de João Batista, ela ecoa também dentro de nós, principalmente nesses tempos modernos que nós estamos vivendo. Por isso, fiquei meditando na palavra, e eu colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com você, com a igreja. Tempos que nós questionamos se Deus está mesmo no controle dessas coisas, se a providência de Deus continua nos acompanhando, se é isso mesmo, né? E muitas pessoas são sujeitas a cair da fé, né? Ter essas questões de dúvida, de fragilidade, de questionamento, e é um tempo muito próprio para isso, né? Pelo menos aqui, falando de Brasil, nesses últimos dias, de catástrofes provocadas pela natureza, morte de pessoas inocentes, e crianças, idosos, sem misericórdia, né? E agora, nesses últimos dias, a notícia da guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia, e a gente tendo... Porque agora a notícia chega imediatamente, não é mais pelo repórter, não passa por uma edição, as imagens, né, a notícia, as pessoas dão ao vivo e a cores, direto para o planeta. Então, todos nós estamos chocados com aquilo que nós estamos vendo no pleno século XXI. Nós estamos voltando àquelas angústias e tristezas da Segunda Guerra Mundial, tudo aquilo que a gente via em filmes, né? As crianças sendo sacrificadas, campos de concentração, mais ou menos uma coisa desse tipo, as pessoas aglomeradas, não sabendo se vão viver no próximo minuto, e faltando víveres, que loucura. Nos vemos junto com aqueles irmãos lá, os pastores mandando mensagem,
que vão ter que suportar aquele tempo que o Senhor os colocou ali, e eles estão firmes, né, na consolação. Mas e tudo isso leva a esse questionamento, né? João Batista, ali no seu sofrimento, e João Batista, né, com todos os seus predicados, com toda a sua avaliação que a própria Escritura diz, o próprio Senhor falou dele, como já me referi aqui, o maior dos homens nascido de mulher, um profeta entre os profetas, né, poderosíssimo, e ele mesmo, né, nós sabemos do seu nascimento, que foi miraculoso nascimento, sua mãe já velha, estéril, seu pai já velho também, Maria, Isabel. Sabemos daquele momento em que Maria, né, encontra com Isabel, vai ao encontro dela, sabendo que ela estava grávida de forma sobrenatural. Duas se encontram, que Isabel ouve a voz de Maria. Né? O João Batista ele se movimenta dentro do ventre, e a mãe diz que é um movimento de alegria, né? A criança dentro dela se alegrou com a voz da mãe do Salvador, disse ela, o seu cântico, meu Salvador. Então, João Batista vinha com todos esses pré-requisitos de história que o acompanhavam, da sua certeza de que Jesus era realmente o Messias, era seu parente, seu primo. E antes, vocês vão lembrar, irmãos, João Batista, ele recebeu a visita do Messias, do próprio Senhor Jesus Cristo, foi a ele para ser batizado. E naquele dia ali, ele disse essas palavras: olha, eu que precisava ser batizado por você, eu que deveria ser batizado por você, e vem tu a mim. E Jesus, não, façamos isso para que se cumpra as Escrituras. Nesse momento, é isso que tem que ser feito. Então, João mesmo declarou, né, que deveria ser batizado, reconhecendo Jesus como o Messias. Depois, em outra oportunidade, e naquele dia do batismo mesmo, antes de passar para outras confirmações a respeito da convicção e da fé de João Batista, naquele mesmo dia, João Batista teve as provas, né? O céu, a voz que vem do céu, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre ele, todas essas evidências, né? Mais para frente, João dá uma declaração assim, indubitável, de que Jesus era realmente o Filho de Deus, o nosso Messias. Ele diz ali, olha, eis o Cordeiro de Deus, virando para os seus discípulos, aponta para Jesus. Diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todas essas confirmações, né, sendo João Batista quem ele é, todo esse background, todas essas informações da sua fé consolidada, ele chega a dizer em algum momento que ele não era digno de desatar as alparcas dos pés do Senhor Jesus Cristo. E em outra oportunidade ele vai dizer assim, importa que ele cresça e eu diminua. Ora, que fé inabalável, não é verdade, irmãos? Mas depois de uns dias, uns meses de cárcere, tendo a sua vida por um fio, ele tem essa fraqueza na fé, tem essa angústia e esse sofrimento que alcança cada um de nós em muitos momentos e tem alcançado grande parte dos cristãos desse tempo. Imagina agora os cristãos, nossos irmãos lá da Ucrânia, com seus filhinhos no colo, correndo, com bombas estourando para tudo que é lado, o que a mente deles não deve estar pensando, né, a respeito do reino de Deus, do cumprimento das profecias, do final dos tempos, não é verdade? Porque acabamos de sair, se posso dizer assim, né? Ainda morrem mais de 700 pessoas por dia aqui no Brasil. Acabamos de sair de um período de pandemia, de reclusão, de medo, de angústia, né? E entramos agora numa guerra. Localmente, a gente vê a natureza devastando de toda forma, sejam desertos sendo formados em certos lugares, né, onde não tem colheita, e nos outros lugares toda a água que é tirada de um canto da terra é jogada de uma vez só no outro. Então, assim, descontrole da natureza.
E todas essas coisas, esses sofrimentos, realmente nos fazem pensar e, às vezes, podem incomodar no nosso coração e chegarmos na mesma situação de angústia e de sofrimento de João Batista, a ponto de perguntarmos, né, na nossa alma: Deus está no controle disso tudo, de verdade? A gente não estou entendendo, né, por que o Senhor não abrevia esse tempo. Então, isso tudo é interessante, porque quando os discípulos chegaram, os discípulos de João Batista, e eles levaram a pergunta: Senhor, João Batista quer saber se tu és aquele mesmo que havia de vir, ou se nós deveremos esperar outro, né? Então, a resposta do Senhor João Batista, do Senhor Jesus Cristo, para os discípulos de João Batista, a resposta foi bem interessante e é assim bem ilustrativa para o meu pensamento nessa palavra, porque ele, segundo Lucas, né, pediu que eles ficassem ali por um tempo e acompanhasse ele no movimento de um dia de trabalho, imaginamos assim, né, para que eles vissem, né, e ouvissem, e não que a palavra saísse da boca do Senhor diretamente. Né? O relato de Lucas há esse lapso de tempo, não é direto assim. Né? Aí, depois de passarem um tempo com o Senhor Jesus Cristo, a resposta foi essa: diga a João Batista que os surdos estão ouvindo agora, né? Os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, né? Aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. O movimento está... Até os mortos são ressuscitados. Essa foi a resposta que eles levaram para João Batista. Então, assim, o Senhor, no meu pensamento, não deu essa resposta imediata, como no Evangelho de Mateus, parece que foi assim, mas ele convidou os discípulos de João Batista a uma observação daquilo que estava acontecendo ao redor dele, aos olhos dele, ao alcance da percepção sensorial deles, da verdade, né? Que ninguém poderia enganar. Assim, aquilo que João Batista ouviu no cárcere a respeito de Jesus, eles estavam ali em loco percebendo, para levar essa confirmação. Olha, tudo aquilo que falava, nós vimos, e é a verdade. Não é? Então, é importante isso, e esse é o ponto central da minha palavra para a igreja nessa noite. A nossa percepção e os sinais dos tempos, das coisas que estão ao nosso redor. Quando a gente começa a questionar por conta desse sofrimento, dessa pressão, dessa angústia, desse desânimo desse século, daqueles que estão enlutados agora, nossos irmãos, daqueles que estão enfermos, agonizando, buscando um pouco de oxigênio, daqueles que estão abandonados num leito de hospital agora, desses que vivem pela fé, que creem no Senhor Jesus Cristo e estão ali com a sua fé bem caída, né? Bem sentidos, como o João Batista naquele dia, e questionando de Deus, né? Por que tanto sofrimento? O que é isso? Né? Então, Jesus fez os discípulos de João Batista perceberem o que estava acontecendo. E essa é uma boa palavra, porque toda vez que acontecem esses movimentos, nós ficamos pensando, quando veio a pandemia, seria esse o sinal do final dos tempos? Toda a igreja, todo o povo que tem essa esperança na eternidade, voltou-se a esses pensamentos. Quantos pregadores escatológicos, né, trouxeram palavras importantes, reflexão do que eles acham, qual o momento, né? E agora, com essa possibilidade, uma guerra, ela ainda está local, mas ninguém tem a certeza de que alguma coisa não vai sair errado ali e isso vai ganhar uma proporção global. E isso, assim, já sabemos, né? Não só pela questão econômica, mas o planeta é um ambiente só, não é verdade? Os países têm suas barreiras ali, mas já não existe mais. A internet já veio, quebrou isso tudo. Nós somos um globo, nós estamos todos juntos. Se essas potências atômicas entrarem numa guerra, vai ser assim uma coisa muito rápida. Então, por que Jesus então pede aos discípulos para olhem o que está acontecendo? Vocês mesmos vejam o que está acontecendo para levar para João Batista. E isso foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos o tempo todo, quando chegavam essas épocas difíceis e que Jesus falava do final dos tempos, sempre levava os discípulos a essa reflexão.
olhar o sinal dos tempos, não é? Ele falava sempre assim, para perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Quando a figueira começa a florescer, você sabe que já está chegando o verão. Os pescadores sabem que o tempo vai ser bom, se o tempo vai ser ruim, eles têm essa experiência vendo movimentação do tempo, da lua, do vento, já sabe como é que vai ser. Então, eu percebo as coisas, não é, que estão ao vosso redor. Então, esse é um tempo, realmente, em que nós estamos questionando muita coisa. E o povo de Deus, uma grande maioria do povo de Deus, porque muitos estão sobre regimes autoritários, né, comunistas, e agora os russos, né, com um poder supremo, e na China, né, aquele comunismo que abafa, né, ele abafa a Igreja do Senhor, mas numa convenção que eu participei, eu recebi a informação que a China tem mais cristãos verdadeiros, autênticos, do que aqui no Brasil. Olha que loucura, imaginar que existe uma igreja viva dentro da China. É verdade. Desses regimes todos autoritários, autoritaristas, existe uma igreja de Cristo viva. E a última informação que recebi sobre o crescimento do evangelho no planeta é que no Irã a igreja cresce exponencialmente. Assim, sem pregadores externos, sem missionários, missionários locais, com toda a perseguição que existe, do Islã, essa coisa toda, mas diz que a igreja cresce ali em proporções assim exponenciais, né? Então, são movimentos que estão acontecendo pelo mundo que nós devemos perceber o que está acontecendo, quais são os sinais dos tempos, das coisas que estão acontecendo. A questão do Messias, a questão da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra, para nos despertarmos. Então, Jesus disse aos discípulos: João, olha, vocês fiquem aqui e olhem o que está acontecendo. E levem a conclusão para João Batista. E eu acho que essa é uma reflexão boa para essa noite. Nós, todos cristãos, que amamos o reino de Deus, que fazemos parte do reino de Deus, que já nem somos considerados desse mundo, temos sinais que estão aos nossos olhos, ao nosso redor. Isso é importante para nós que vivemos da fé, né? Porque quando estamos fracos, questionando, Senhor, disse João Batista, o Senhor é aquele que haveria de vir, que vai restaurar todas as coisas, vai me tirar aqui dessa situação em que eu me encontro agora, ou eu devo esperar outro? Então, para chegarmos ao final e à reflexão dessa palavra, o Senhor Jesus Cristo também mandou uma última mensagem para João Batista. Essa é muito importante. E ela deve bater assim firme, né, na nossa mente e nosso coração essa noite. Porque quase que não percebemos, mas o Senhor Jesus Cristo disse assim, além de levar o testemunho dos discípulos das coisas que estavam acontecendo, que só poderia acontecer através do Messias, conforme as profecias, Isaías e todos que falaram antes a respeito daquilo, só ele poderia fazer esse movimento de poder de Deus, de restauração, até mortos serem ressuscitados. Mas a última palavra do Senhor Jesus Cristo para os discípulos, para que eles levassem a João, foi essa: e bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Essa foi uma reprimendazinha que quase não percebemos, né? Porque o Senhor falou isso, né? Mesmo para João Batista, aquele herói da fé, né? Homem da estatura de fé de João Batista, tão poderoso, palavras, ministério, estava ali fragilizado, sentido e fraco na sua fé. Mas o Senhor mandou essa resposta, essa palavra: olha, bem-aventurado, feliz é aquele que não vai titubear. Feliz é aquele que está pronto. Feliz é aquele que não fica com medo. Feliz é aquele que enfrentar o seu dia, a sua adversidade, o seu dia de cárcere, com essa esperança de que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias, ele é o nosso Salvador. Ele prometeu e vai cumprir. E os sinais estão aí todos ao nosso redor, os nossos olhos
aos nossos ouvidos, como Jesus Cristo disse para os discípulos. Olha, falam que vocês estão vendo e ouvindo, né? E essa mensagem ecoa no meu coração hoje, das coisas que eu, pastor Marcos Trindade, estou vendo, ouvindo pela face da terra. Isso tem que me levar a uma reflexão de que o Senhor Jesus Cristo reina. A palavra dele é fiel e verdadeira. E os sinais vão se mostrando para todos aqueles que quiserem ver. Isso é muito importante. Porque se olharmos para dentro da criatura humana hoje, os sinais que nós percebemos são de caráter fraco, de fé duvidosa e de um amor, eu diria assim, muito esfriado. Olhando para o homem hoje, nós vemos isso. Uma fé titubeante, fraca e um caráter, assim, nossa, que horror que nós estamos vivendo. O caráter dos homens cristãos. Que testemunho que nós estamos percebendo, né? Do nosso lado, ao alcance dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Nós estamos assustados com as coisas que estão acontecendo. Um desprezo das coisas de Deus, abandono da fé, uma apostasia terrível, tremenda. As pessoas estão perdendo o respeito e o amor às coisas de Deus e ao próximo. Esse é o grande sinal que vem de dentro de nós. Por se multiplicar a iniquidade e esses sofrimentos e angústias severas, a gente percebe que o amor de muita gente está esfriando. E que a graça de Deus nos cubra de uma forma maravilhosa e especial, para que a gente não se escandalize em nada no nosso Senhor Jesus Cristo, que nada venha abalar a nossa fé, que a nossa esperança seja perfeita, porque ele não enganou a nenhum de nós, né, irmão? Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter sempre bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele disse que da mesma forma, né, que foi assunto aos céus, os anjos revelaram, ele vai voltar desta forma. E vai ser assim, não abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Isso é urgente. Você já pensou, como eu tenho pensado nesses dias, que o final dos tempos pode ser assim mesmo? Num estalar, num tilitar de uma bomba atômica. Parece que as escrituras escatológicas ficam tão claras aos nossos olhos das possibilidades, né? Quem pode imaginar essa quantidade de bombas guardadas, né? Ou dessa questão que você sai para o trabalho e aí você é pego numa chuva, numa avalanche que não estava prevista, ninguém podia imaginar e a sua vida é ceifada. Ou então você está andando na rua, ou alguém espirra e você inala um vírus e daqui a 15 dias você já deixou essa existência. Quem pode imaginar? Por isso, o Senhor Jesus Cristo sempre falou por parábolas, né? Olhem o sinal dos tempos, olhem o que está acontecendo ao redor de vocês. E sejam como aquele mordomo que o Senhor foi para uma viagem distante, né? E aí, percebendo que o Senhor demorava a voltar e começou a maltratar os conservos, né? E isso aí foi muito ruim, porque o Senhor vem uma hora que não está esperando. Lembrem também da parábola das virgens, né? Das suas lâmpadas ali, sem o óleo, lâmpadas apagadas, e o noivo vem a hora que ninguém está esperando. Sempre o Evangelho colocou a necessidade de nós estarmos prontos, nunca vacilarmos na nossa fé, estarmos sempre munidos de esperança, renovando nossa fé e dizendo ao Senhor Jesus Cristo: Maranata, vem, Senhor Jesus, abrevia esses tempos de tanta dor, tanto sofrimento. Olha, que de forma nenhuma essa mensagem de João Batista seja negativa para nós. De forma nenhuma. Mesmo que o Senhor Jesus Cristo no final tenha dado uma reprimenda para ele. Porque o mais importante que eu quero tirar dessa palavra para você hoje
É isso que eu vou falar agora. Quando nós estivermos com dúvida, quando a nossa fé estiver assim fraquinha, acho que o modelo vem de João Batista mesmo. A quem nós devemos perguntar? A quem nós devemos buscar? João Batista chamou seus discípulos e disse: vão a Jesus e perguntem a ele: és tu mesmo que havia de vir ou esperamos outro? E a resposta foi essa: João, tu sabe que eu sou. Que cada um de nós possa ter essa certeza, que o Senhor reina, está sobre todos nós. E se há alguém fraco ou titubeante na fé, ore ao Senhor Jesus Cristo, fale com ele, entre lá no seu quarto, ou caminhando aí na estrada, ou dentro do seu próprio carro. Fale com ele: Senhor, o Senhor que se comunica de forma maravilhosa, sobrenatural, pelo teu Espírito, fala com o meu Espírito, fala comigo, Senhor. Anima minha alma a ti, as escamas dos meus olhos, né? Abre os meus ouvidos, me deixe perceber que todas as coisas que estão acontecendo não são para minha angústia, mas são para minha alegria, para minha convicção de que o Senhor reina e breve virá. Essa é a esperança do meu coração. E espero que essa palavra possa encher você também dessa esperança. Que o Senhor te alcance nas suas fraquezas e que você vá sempre à presença do Senhor Jesus Cristo. De forma nenhuma se afastar dele. De forma nenhuma deixar a sua fé esmorecer. Não. Fique feliz, tenha esperança e saiba que todas essas coisas, tudo mesmo, concorre para o bem daqueles que amam a Deus e vivem pelo seu chamado de acordo com o seu propósito. Que Deus te abençoe, excelente final de domingo para você e um feriado maravilhoso de descanso junto com a sua família. Que Deus nos permita estarmos de volta na próxima semana, no nosso culto de oração da quarta-feira, e estando com você ali nas nossas ministrações. Escola Bíblica Dominical, encontro dos adolescentes, das crianças, dos jovens, dos embaixadores do Rei. Que o Senhor nos abençoe nessa retomada. Estamos aos poucos voltando aos cultos presenciais e você já é o nosso convidado. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor para você.